Então, nós vamos estudar o livro dos Salmos. Nós já começamos com o Salmo 1, ok? É o Salmo introdutório, é o Salmo da bem-aventurança. E depois nós vamos adentrar para os outros Salmos, tá? Que agora nós vamos estudar os Salmos de penitências, os Salmos de penitência, que é o Salmo 5, o Salmo 16, o Salmo 25, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 130 e o Salmo 143. Todos salmos de Davi. É interessante observar que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas pensa num caboclo que gostava de pecar. E Davi pecava. Mas da mesma maneira que ele pecava, ele tinha um coração quebrantado para se jogar diante de Deus e confessar os seus pecados e pedir misericórdia. Então, Davi, ele tinha essa facilidade. Por isso que nós entendemos, eu falo assim, Davi tem um coração que me agrada, é um coração que é segundo o que eu quero, é um homem assim que eu quero. Porque, às vezes, o que nós fazemos? Nós não confessamos, nós não temos o coração quebrantado. Essa falta de quebrantamento de coração prejudica muito a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. E, às vezes, nós queremos e nos amarramos nas nossas próprias astutices, no nosso próprio pensamento, achando que é da nossa maneira, que é da forma como nós fazemos, é que as coisas vão funcionar, que as coisas vão dar. E não é assim. As coisas vão funcionar, as coisas vão dar de acordo com o nosso coração, no nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos brincar e nem perder tempo de vir à igreja, irmãos. Entendeu? Nós não podemos ser crentes nominais, crentes que vêm na igreja e não acontece nada na sua vida. É uma vida igual o tempo todo, passa um ano, passa dois, sai um ano, entra outro, e a sua vida é igual. Não é possível um negócio desse. Como é que nós vamos falar de um Jesus que muda, que transforma, que liberta, e a gente não tem alegria, não tem gozo? Porque o mundo, irmãos, o mundo proporciona a nós prazer. O mundo proporciona prazer, mas só Cristo proporciona alegria, porque a alegria vem da alma. É a alma que se alegra. Entende? Agora o mundo quer prazer, porque os prazeres estão relacionados aos desejos. Os nossos desejos nos dão prazer. Não é assim? Por exemplo, quando nós vamos comer uma comida que nós desejamos aquela comida, aquilo nos dá prazer. Mas aquele prazer ele é momentâneo. Acabou aquela comida, terminamos, encheu, parou. Em todas as áreas são assim. Agora, nós precisamos entender que Deus, ele nos causa alegria. Inclusive, assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você se sente fortalecido, porque o Senhor está alegre. Então, nós temos que pensar nisso, nós temos que viver isso. Nós temos que trabalhar para isso, ter a nossa vida voltada para isso. Lembrar sempre que nós podemos e devemos estar e ser melhores. Mas lembrar que isso só é possível através da alegria. Então, os salmos que nós vamos estudar agora são os salmos penitentes, mas nós vamos começar o Salmo 51. Nós temos uma programação, segundo o Senhor e o Espírito Santo nos der, nós queremos passar pelo menos 3 semanas aqui no Salmo 51. Né? 3 semanas nós estaremos aqui estudando o Salmo 51. Ou melhor, 12 semanas, desculpe. Né? São só 12 semanas. Quer dizer, são 3 meses, é isso que eu quis dizer. Tá? Se Deus nos der graça para isso, a gente vai aprender alguma coisa no Salmo 51. Então, nós vamos ler o Salmo 51, e eu sempre vou usar, irmãos, eu gosto, e eu tenho pedido para os irmãos, se puderem, venham para o culto de ensino, você pode trazer a versão que você quiser, mas a gente sempre pede para trazer a versão revista e corrigida. Por quê? Porque a leitura fica uniforme, todos passam fazer a mesma leitura, e uma leitura uniforme dá uma compreensão melhor, tá? Porque a nossa língua portuguesa tem muitos adjetivos, tem muitos substantivos, e algumas coisas, alguns sinônimos, coisas que quer dizer a mesma coisa, mas a gente se acostuma mais com aquilo que nós temos ouvido, ok? Muito bem, então, Salmo de número 51, nós vamos ler, e eu vou pedir para que os irmãos leiam atentamente e façamos aquela leitura responsiva que nós costumamos fazer todas as vezes aqui nos nossos cultos de ensino, nosso culto de ensino, que ele acontece todas as terças-feiras. Então, estaremos lendo o Salmo de número 51. Todos encontraram o texto sagrado? Se isso é verdade, digam amém.
Muito bem. Então vamos lá. Glória a Jesus. Diz assim, esse salmo é um salmo de Davi. Salmo de Davi, para o cantor ou músico mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter possuído a Batseba, e ele começa dizendo o seguinte. Vamos lá, eu leio primeiro os versículos ímpares e os irmãos leem os pares. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Se os irmãos quiserem ler no telão, está na nossa edição. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Vamos orar neste momento, mais uma vez. Irmão Jander, vem orar conosco. Nesta oração nós vamos apresentar os nossos irmãos que estão viajando, nossa irmã Cristina que está em viagem, nosso irmão Tomás que sábado também vai viajar, para que Deus leve em segurança, para que Deus os abençoe ali onde estiverem. Vamos continuar orando pela mãe da irmã Teca, vamos continuar orando pelo nosso coral, pelos jovens. Irmãos, nós temos muita coisa boa, mas nós não podemos deixar de falar com Deus sobre isso. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar com confiança no Senhor e orar um pelos outros. Soberano Deus, eterno Pai, agradecidos somos, Senhor, por estar na sua presença nesta noite. Senhor, viemos aqui render graças a Ti, o nosso culto, o nosso serviço ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, pedimos a Ti agora, Senhor, inclina seus ouvidos às nossas orações. Pai queridos, muitos pedidos foram mencionados nessa noite, e aqui nós apresentamos diante do altar do Senhor, para que o Senhor venha fazer, Senhor Jesus, uma obra maravilhosa, através do poder da oração. Porque a oração tem poder, Senhor. A oração abre o céu.
A oração traz comunhão, a oração traz intimidade, a oração faz as coisas acontecerem nas vidas dos mortais. Pai querido, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela sua palavra que foi mencionada nessa noite. Pai, o ensino, a explanação da sua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor, de uma forma ímpar e singular. Mas, Pai eterno, pedimos uma vez mais, Senhor, pelos que estão enfermos, ó Pai, pela mãe da irmã Teca, Senhor, pela Marilene em especial, e por todos aqueles que foram mencionados, ó Pai querido, a cada representante nessa hora, alcança, Senhor, com o poder da cura e do milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Podeis tomar os vossos assentos, meus queridos irmãos. Nós vamos, neste momento, falar um pouquinho sobre os salmos penitenciais. Muito bem. Como nós dissemos, os salmos, eles têm uma característica, vamos assim dizer, cada um deles. Então, nós sabemos que nós temos os salmos de ramagem, salmos de peregrinação, salmos de louvor, e eles são tidos, cada um deles, dentro de uma ordem que os cantores, porque o salmo era uma música, era um cântico, e esses cantores cantavam os salmos, e dentro do cântico que eles faziam, desses salmos, então eles traziam esta informação. Então nós temos aqui hoje o que nós chamamos de salmos penitentes. Começamos pelo salmo de número 5. Eu quero que você abra o salmo de número 5 na sua Bíblia, para nós entendermos um pouquinho o que isso vem dizer. Nós vamos observar que cada salmo ele está sempre trazendo um lamento pessoal ou um lamento pela nação, pelo povo. E esse lamento pessoal que nós encontramos aqui no Salmo 5 é o primeiro exemplo de um salmo com oração pela queda dos próprios inimigos. Imagina, Davi está orando agora pelos seus inimigos. E ele começa a dizer assim: ouve a voz, ouve o meu clamor, ó Deus. Ele pede para que Deus ouça o seu clamor, e ele começa a descrever nesses salmos toda a situação dos seus inimigos e a dele também. Porque ele via sempre Davi, o que ele era? Ele era um guerreiro. Davi, ele era um rei, mas ele era um rei de guerra. Então, tudo de Davi, a Bíblia diz que Deus proibiu a Davi de construir o templo, por quê? Porque ele era um homem de sangue. A espada de Davi derramava sangue, ele era um homem que ganhava batalhas. E quando é que Davi começou a lutar? Alguém se lembra? Davi começou a lutar? Não, ele começou a lutar antes, com o leão, depois lutou com o urso. Veja só, ele desde pequeno, ele já tinha o instinto de lutador, de guerreiro. E ele, só que acontece o seguinte, sempre, em todo o tempo, ele confiava no Senhor para lutar. Essa é a diferença que nós precisamos colocar em nossa mente. Porque às vezes nós queremos lutar sozinhos, usar as nossas próprias forças. E aí, no primeiro embate, nós já caímos por terra. Nós nos enfraquecemos. E às vezes, quando a gente tem um embate que a gente vai mais ou menos, a gente já se acha que é o bom. Pode deixar comigo, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Fala, olha, comigo eu vou lá e resolvo. Não. Davi tinha uma característica diferente. Ele aprendeu desde pequeno a confiar no Senhor. Então, quando ele dedilhava a sua harpa, ele já dedilhava a sua harpa reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. Observe que quando ele vai para o gigante levando o quê? A confiança em Deus. O gigante fala assim: por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com pedras e com paus e com pedras? É o que Davi tinha. Mas o que aconteceu? Davi falou assim: ó, você vem para mim com escudo, você vem para mim com lança, você vem para mim com armaduras, mas eu vou a ti, não na minha força, nem na minha destreza, nem na minha capacidade, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
Isso faz toda uma diferença. Por quê? Porque a confiança não estava nele. Ele podia ser ágil, podia ser ligeiro, mas como é que ele ia vencer aquele gigante? Ele estava nem preocupado no gigante, ele estava olhando para o Senhor. Como eu disse outro dia, né? O gigante ficou imaginando e Davi foi rodando a sua funda. E quando ele chegou na distância, falou, bom, daqui eu acerto. Ele soltou a pedra. Quando ele soltou a pedra que bateu na testa do gigante, que naturalmente, pela pedrada, ele deveria cair para trás, ele caiu para frente. Porque Davi deu a pedrada, mas Deus deu um empurrão. Entendeu? Essa foi a diferença. Ele caiu e Davi não perdeu tempo. Correu, pegou a própria espada do inimigo e com a espada do inimigo ele derrotou o inimigo. Ou seja, ele derrotou o inimigo com as armas do inimigo. Mas em nenhum lugar nós vimos que Davi sabia usar a espada. E aí nós entendemos que tem uma hora que ele diz assim, Senhor, adestra as minhas mãos para a peleja. Adestra as minhas mãos para a guerra. Então nós precisamos aprender e confiar em Deus, porque é Deus que nos adestra para a peleja. Então você não vai enfrentar o mundo sozinho, você vai enfrentar o mundo, você vai enfrentar Satanás, e você vai enfrentar o maior inimigo que você tem, que eu tenho, sabe qual que é? Eu. Eu sou o meu maior inimigo. Paulo diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Eu sou o meu pior inimigo. Tudo que eu gostaria de fazer está relacionado com os meus desejos. Porém, eu tenho que pegar os meus desejos e transformo meus desejos depois em vontade. Não é assim? E depois dessa vontade, para que ela esteja realmente boa, eu tenho que pegar a minha vontade e submetê-la à vontade de Deus. E aí eu vou ser vitorioso. Então, o Salmo 5, ele retrata o lamento pessoal, né, nesse exemplo de oração. Ele queria ver os seus inimigos derrotados, mas eu não tenho força para isso. E ele diz nesse salmo, Senhor, eu quero entrar na tua casa pela grandeza. Tu não amas a impiedade nem a iniquidade. Tu isso o Senhor aborrece. E esse salmo também, ele tem vista a situação de alguém que está enfrentando perseguidores sanguinários e fraudulentos. Como é difícil, como não é fácil. E os maiores inimigos, a Bíblia diz, sabe onde eles estão? Sabe onde estão os nossos maiores inimigos? Na nossa casa. Os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Como é difícil enfrentar dentro de casa os problemas, os inimigos, as acusações muitas vezes. Paulo diz, lá em 2 Coríntios, que ele passou por muitas dificuldades. Só perigos, ele relaciona 8 perigos. Perigos na cidade, perigo no mar, perigo. Ele vai falando de todos os perigos. E ele fala assim, e ainda, além disso, os falsos irmãos. Ele enfrentava isso também. Então, não é uma novidade para nós. Então, quando nós falamos do Salmo Penitente, ele vem aqui e faz o seu lamento pessoal. Então, não tem problema de nós chegarmos e lamentarmos. E esse lamento dele vem com uma confissão. Agora, olha para o Salmo de número 16. Vamos ver. Ali é quando os justos cantam, eles estão alegres e entregam ao Senhor incentivos de confiança. Se nós observarmos para o Salmo 16, nós vamos encontrar também esse momento de contentamento, porque o Senhor tem cuidado. Ah, Senhor, o Senhor tem cuidado de mim. Ah, Senhor, o Salmo 16, o versículo 1, alguém pode ler, por favor, no versículo 1 do Salmo 16? Guarda-me, ó Deus. Por quê? Porque eu em ti confio. Guarda-me, Senhor. Eu vou andar, eu vou viajar, eu vou trabalhar, aonde eu for, guarda-me. E o que é guardar? É proteger, é dar segurança, é gerar em nós confiança. É aquela história daquela criança que estava no avião, e o avião começou a dar um pane, deu um loop, e daqui a pouco passou por uma tormenta, e todo mundo se apavorado, e aquela criança brincando ali, muito tranquilamente, no seu banco, né? Aí alguém chegou para ela e falou assim, mas, menino, você não está preocupado, você não está com medo? Ele falou assim, não, por quê? Porque o meu pai é o comandante. Eu conheço meu pai.
Entendeu? Eu tenho confiança nele. Então, muitas vezes, nós precisamos também aprender a mesma coisa. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos, no nosso Pai Celestial. Colocar a nossa confiança, depositar a nossa confiança nesse Deus. E às vezes nós confiamos nos homens. Olha, eu tenho confiança. Essa semana eu encontrei uma pessoa que falou, nossa, eu confio muito no seu trabalho, porque o seu trabalho é etc, tal. E eu fiquei observando, quando as pessoas dizem isso, cria em nós uma responsabilidade tão grande, tão imensa, né? Quem já trabalhou em empresas, como alguns irmãos aqui, na área de mecânica, ou na área de elétrica, e que deu um problema, e aí chega o chefe, ou chega o engenheiro, e fala, eu vou para casa, e eu sei que vai estar resolvido, porque eu confio no seu trabalho, eu confio que você vai resolver essa situação, e vai embora. E a gente fica ali com aquele problema, com aquela preocupação dobrada, por quê? Porque fala assim, ó, ele colocou toda a confiança, ele foi descansar. Imagine agora nós olharmos para o nosso Deus, Senhor, eu confio em Ti. Então, por quê? Porque eu posso fazer e ir aonde for, eu confio em Ti. Lembra da nossa conversa de intimidade agora há pouco com Deus? A questão de relacionamento? Então, quando você tem relacionamento, e eu vou dizer para os irmãos uma coisa, o crente, irmãos, o crente, ele só realmente aprende a confiar em Deus e ser crente de verdade, servir a Deus, o dia que ele tem um encontro pessoal com Cristo. Aí muda a história da vida dele. Enquanto ele não tiver um encontro pessoal com Cristo, ele não é um crente meia boca. Sabe? Eu não estou dizendo que ele não vai ser salvo, não é nada disso. Eu estou dizendo que enquanto ele não tiver um encontro pessoal com Cristo, a história dele, da vida dele, não muda. Ele fica, irmão, tudo bem, tá bom, mas ele não tem segurança de dizer, não, nós vamos fazer em nome de Jesus, porque eu conheço o Jesus que eu estou falando e conheço o poder do seu nome. Então, é isso que nós precisamos começar a entender para a nossa vida mudar. E nós encontramos, então, que nesse Salmo 16, ele fala assim, eu confio em Ti. Já imaginou a responsabilidade e a tranquilidade? Tranquilidade, eu confio em Deus, eu sei que Ele não... O que Paulo diz quando ele está naquele barco, indo para a Itália, para Roma, e na embarcação vem um temporal e começa a quebrar o barco, destruir tudo, aí o comandante manda todo mundo jogar as mercadorias no mar para aliviar o peso, etc, tal. E Paulo chega para o comandante e diz assim, não temas, porque você não vai perder nenhuma vida. Como é que você sabe? O Deus de quem eu sou e quem sirvo mandou o seu anjo aqui e falou comigo que não vai perder ninguém. Sabe o que é isso? Isso é segurança de conhecer o seu Deus. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. O nosso Deus não é aquele Deus que eu digo para os irmãos, o Deus do domingo, né? Todo mundo gosta do Deus do domingo. Eu falo que no culto de domingo é o culto de pipoca, é o culto de brevidades, né? Aquela comidinha bem leve, né? O culto de terça-feira é o culto de feijoada, é o culto assim um pouquinho mais forte, que dá mais sustância, né? Aumenta, dá-nos mais sustância. Crente que precisa ter sustância, senão não para em pé. Entendeu? Então nós temos que aprender isso. Paulo diz assim, eu conheço esse Deus. E é interessante que alguém fala assim, eu vou também fazer alguma coisa aqui no nome do Deus de Paulo. Não foi isso? Vieram lá os filhos do sacerdote, chegou lá assim para o demônio, eu te esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio falou assim, tá legal, eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. E vocês, quem são? E foi e entrou neles. Então você tem que tomar cuidado. Entendeu? Não vai acreditando e querer fazer a sua história em cima de história dos outros. Tem a sua própria experiência, a sua própria história com Deus. Confie no Senhor. A despeito de qualquer coisa, confia em Deus. E Ele vai mudar a história da sua vida. Glórias sejam dadas em nome do Senhor. Agora, o Salmo 25, nós já entramos num salmo um pouco mais, com um lamento um pouco maior. Ele é normalmente classificado como um salmo de ação de graças. Porém, os adoradores agradecem a Deus, mas também Deus pela alegria de ter os seus pecados perdoados. E é uma coisa que me chama muita atenção, e é por isso que a gente está
fazendo essa introdução, para a gente entender, quando nós entrarmos no Salmo 51, se existe uma coisa que é prejudicial na vida de todo crente, irmão, chama-se pecado. Pecado. O pecado mata o corpo e fere a alma. E as consequências são fatais. Então, nós temos que entender o seguinte: o que é pecado? Nós já falamos isso aqui nas outras terças-feiras. Nós vamos repetir, porque isso tem que ficar gravado, ficar nítido na nossa mente. Pecado é errar o alvo. Você está mirando de um lado e vai para o outro. Você errou o alvo, errou a direção. Isso é pecado. Pecado é tudo que você faz que é contra Deus, que é contra a justiça de Deus, que é contra a moral, que é contra a santidade de Deus. E os pecados são classificados. Às vezes a gente fala, não tem pecadinho nem pecadão. Não tem, porque a gente entende que tudo é pecado. Porém, existem pecados com teor maior e outros com teor menor de punição. Entenda assim? Davi diz assim no Salmo 16, ó Senhor, os pecados da minha mocidade, né? São tantos os pecados. Não, por favor, Deus, apaga esses pecados aí. Olha só que interessante o poder que Deus tem de você cometer um pecado que você não apaga, que o seu amigo não apaga, e que o diabo usa para te colocar culpa a vida inteira. A vida inteira ele vai te falando, você pecou. E você tem a dificuldade de acreditar que o seu pecado foi perdoado. E Deus apaga os nossos pecados. E aí que nós precisamos entender. A Bíblia diz assim, irmãos, pecado só tem um jeito de ser apagado por Deus. Qual é? Não é quando se arrepende. É quando confessa. Pecado tem que ser confessado, é o caminho para ser perdoado. E a gente parece em tanta dificuldade de confessar os pecados nossos diante de Deus, apresentar, dizer, Senhor, eu pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, eu enganei, eu menti, eu fraudei. Isso é pecado. Exatamente. Eu fiz isso, eu pequei. E quando a gente abre a boca para confessar, começa a mudar tudo. A Bíblia diz assim, se dissermos, veja que a voz do verbo está no presente. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, enganamo-nos a nós mesmos e fazemo-lo mentiroso, e não há verdade em nós. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se, preposição de condição, está no condicional, se confessarmos, só existe uma maneira, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Sabe o que é justo? É aquele que tem equidade. É o antônimo de iniquidade. Equidade é antônimo de iniquidade. Quando nós praticamos a iniquidade, nós pecamos. E quando nós pecamos, Deus, que Ele tem equidade, Ele nos justifica nos perdoando. Aí o que Ele pede para que a gente faça? Que a gente também tenha a mesma equidade para com o nosso próximo. Oração do Pai Nosso, lembra disso? Perdoa-me assim como eu, tal qual, da mesma maneira, de igual modo, perdoo. Se eu não fizer isso, olha que eu me condiciono. Se eu não me fizer isso, então o Senhor não me perdoa também. Veja como está facinho de você receber perdão de pecados. É só você perdoar o seu irmão de tudo que ele fez contra você, e aí o Senhor te perdoa também. Perdoas as minhas ofensas, assim como, tal qual, da mesma maneira.
que eu perdoo. Então, às vezes alguém chega para mim, pastor, me perdoa. Eu falo assim, irmão, já perdoo por atacado, por essa e pelas outras que virão. A gente já não tem problema, né? Então, já vai perdoando por atacado. Irmão, já vou perdoar por essa, e as outras que, por aventura vier, já estão perdoadas também. Não é assim? Então, a confissão. Por quê? Porque quem perdoa, irmão, fica leve. Quem não perdoa, o fardo de quem não perdoa é mais pesado do que o fardo do pecador. Porque ele tem que carregar o dele e mais um outro fardo que é do outro. E ele põe nas costas dele. E aí ele fala, eu não estou aguentando, não vai aguentar mesmo, vai chegar onde com isso? Então, quando ele aqui celebra essa alegria de saber que os seus pecados foram perdoados, ter os teus pecados perdoados é algo fantástico, porque nos alivia. Você já entrou na presença de Deus pesado, carregado, com medo, porque a gente entra na presença de Deus muitas vezes com medo. Com medo. Um dia o irmão chegou e disse assim, Deus me revelou, isso nos anos de 73, 74, ele chegou para um jovem e disse assim, Deus me revelou que o irmão está em pecado. Aí o rapaz falou assim, eu não estou. Ele falou, então Deus mentiu para mim. Então vamos fazer o seguinte, vamos dobrar o joelho nós dois aqui. O que não levantar é porque esse está mentindo. É simples assim. Se Deus falou, vamos dobrar o joelho aqui. Ó. Não era assim que acontecia com o sacerdote no Antigo Testamento? Se o sacerdote tivesse em pecado, sabe que a roupa do sacerdote ela era toda cheia de campainhas, para que ele se movimentava. E ele tinha uma corda amarrada pela cintura que descia e ficava do lado de fora. Porque se o sacerdote estivesse em pecado, ele não podia entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. E se ele estivesse em pecado, ele era fulminado lá dentro. Então, o que acontecia? Se ele demorasse muito e eles não vissem a fumaça em cima, que era o Shekinah de Deus, eles já puxam. E ninguém também poderia entrar lá no Santo dos Santos para tirar o sacerdote morto, o sumo sacerdote, então puxavam ele pela corda para fora. Então, é muito simples. Porque Deus, irmãos, Deus não brinca, Deus não é, sabe, com Deus não se brinca. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Com Deus não se brinca. Olha, Deus é misericordioso, Deus é piedoso, Deus é longânimo. Deus é grande em perdoar. Mas nós queremos fazer o quê? Camuflar o nosso pecado. De que isso nos adianta? Para onde isso vai nos levar? Para o inferno. E aí todo o tempo que você esteve aqui, disfarçado de crente, serviu para alguma coisa? Nada. Nada. Você estava disfarçado. E não adianta, Acabe também se disfarçou. Não se disfarçou, foi para a guerra, colocou a couraça, se disfarçou de soldado. Ninguém vai me achar que eu sou o rei, eu sou um soldado. Aí um outro soldado do outro lado, sem saber de nada, ele esticou. A Bíblia diz que ele esticou, né, o seu arco. Dizia, entesourou o seu arco e soltou uma flecha. Aleatoriamente. Mas Deus pegou a flecha e levou e cravou em Acabe, aonde ali na sua armadura, entre uma lista e outra ali, que era metálica, entrou ali no meio. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus sabe onde você está, onde eu estou, onde nós andamos, o que nós falamos, Deus nos conhece. É por isso que nós temos que aprender a servir a Deus, porque quando nós entrarmos com confiança na presença de Deus, acabou o problema. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é isso que nós precisamos entender para ter uma vida quieta, sossegada, próspera, e quando você falar, Deus vai te atender. Ouve-me quando eu te clamo, Salmo 4, ó Deus da minha justiça. Na angústia me desse largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor me ouvirá quando eu clamar a Ele. Então o salmista no Salmo 4, ele deixa, ouve-me quando eu te clamo. Ele faz isso com muita tranquilidade. O Salmo 25, ele retrata exatamente isso. Ele expressa a fé na bondade de Deus em relação ao justo. Mas não encerra de forma confiante a maioria dos lamentos. Embora nem sempre todo lamento, estamos perdoados, estamos salvos. Às vezes não.
E ele mostra esses dois lados, a gratidão pelo perdão. Irmãos, não tem coisa mais gostosa do que você dormir e levantar. O salmista no Salmo 2, deitei e levantei, porque o Senhor me despertou. Salmo 4, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Então, esse salmo, você tem problema de insônia? Lê o Salmo 4. Você não vai perder mais sono. É só ler o Salmo 4. Leia, crendo. Eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que fizeram isso e não tiveram mais problema. Porque nós temos que entender que Deus está no controle de tudo, até das nossas vidas. Você pode fazer isso ou continuar remediando, né? Que o remédio é um que remedeia, não é isso? Então, você aproveita, ou você fica liberto de uma vez, ou fica remediado, né? O remédio serve para isso. O Salmo 32, ele geralmente é classificado como um hino de ação de graças, o qual os adoradores agradecem a Deus pela alegria de ter seus pecados perdoados e saírem, ou seja, estar numa melhor condição, voltando-se em geral de experiências boas pela confissão de pecados. Leia para mim o Salmo 32, o primeiro verso, por gentileza. Alguém já prepara o primeiro verso do Salmo 130 também. Olha que delícia. Bem-aventurado aquele cuja transgressão, olha só, perceberam? Transgressão fala de lei. Transgredir é ultrapassar a lei, os mandamentos de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado encoberto. Ninguém mais vai poder falar, irmãos, pelo amor de Deus, repreenda da vida de vocês o espírito de coveiro, pelo amor de Deus. Sabe? Tem gente que tem esse espírito de coveiro. Lembra. Então, repreenda de você esse espírito de coveiro. E principalmente quando você nunca lembra do seu, você lembra da vida dos outros, né? Você sempre está desenterrando outros defuntos. Então, deixa lá, deixa os mortos que já enterraram os seus mortos, deixa para lá. Vamos seguir daqui para frente. Ter uma vida nova, viver em novidades de vida. Cada dia uma coisa boa, uma coisa nova nas nossas vidas. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, ele diz assim, bem-aventurado, cujas transgressões são perdoadas e os pecados encobertos. E transgressão é muito interessante, nós vamos falar sobre o assunto doravante, falarmos muitas vezes sobre transgressão, sobre pecado, sobre iniquidade. E é lembrarmos, irmãos, que nós temos muita facilidade em transgredir. Nós temos muita facilidade em transgredir. Alguém aqui em nosso meio, porventura, alguma vez na vida, por um lapso do destino, já teve uma multa de carro, assim, que estava dirigindo seu carro? Alguém teve isso? Já? Então, aqui estão os transgressores, entendeu? Os transgressores. Por quê? Porque tem uma lei, você transgrediu, como é que você sabe? Né? Eu estava vindo essa semana aqui com a minha esposa, né? E toda hora ela fala, ó o radar, né? Ó o radar. E eu falo, ela vai falar de novo, ó o radar. Aí eu esqueci, ela não falou. Depois que eu passei, eu falei, ó, foi multado, passou de... era 80, eu passei a 93. Ela falou assim, vai chegar a multa. E essa preocupação dela é grande, porque o carro está no nome dela, entendeu? Entendeu? Aí é duas transgressões, né? Primeiro que eu transgredi e transgredi contra ela. Está vendo? E ter três, né? Desobedeci ainda, porque olha o radar. Então, veja só, por quê? Está lá pré-estabelecido. Está lá. E não tem jeito. Pode chegar em casa, dobrar o joelho em cima da multa e tal, vai ter que pagar. Tem que pagar. Transgressão tem que pagar. Pecado tem que pagar. Não, tem que pagar. Eu vou dizer para o senhor. Pecado, irmãos, tem que pagar. Mas depois que pagou, não deve mais. Entende? Depois que pagou, não deve mais. O que Jesus fez? Ele foi lá na cruz e, pagou todo o nosso pecado e você não deve mais. Glória a Jesus. Mas agora eu tenho que tomar cuidado. Porque ele pagou o meu pecado lá do Éden,
Mas eu tenho pecado agora da minha vida cristã, do meu dia a dia, porque eu tenho que viver em santidade. E para eu viver em santidade, eu preciso mudar a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar, e a minha maneira de falar. Lembre-se disso. O que aconteceu? Como é que aquela criada, no dia que Jesus está sendo vituperado, ela desconfiou, descobriu, lançou em rosto de Pedro que ele era galileu? Por quê? Foi pela roupa dele? Por quê? A tua voz, o seu jeito de falar, te condena. Você é um deles. Você é um deles. Será que, irmãos, o mundo está olhando para nós e está vendo que nosso jeito de falar nos condena? Ou nós estamos falando igual ao mundo? Né? Estamos falando cibolete ou chibolete? Então, veja só, nós precisamos aprender isso. Nós estamos falando igual ao mundo? Ou alguém fala assim, olha, você é diferente. Por quê? Porque você fala diferente. Você não conta piadas sujas aqui, você não faz isso. Quando as pessoas estão ali, quando as coisas dão errada, você não fala palavrões. Você é diferente. O seu comportamento é outro. Você sempre tem uma palavra boa. Você sempre tem uma palavra que nos anima. Você sempre tem um conselho. Você é diferente. Então, a sua palavra ali, o seu comportamento está te condenando para o bem. Olha, você é um servo de Deus. Você fala assim, é porque eu sirvo a Jesus. Eu sou de um outro aprisco. Eu sirvo a Jesus. Ou então, alguém fala assim, fulano, eu não sabia, quanto tempo trabalhando com você, eu não sabia que você era crente. E você fala que eu estava como agente secreto aqui do Evangelho, né? Então estava disfarçado aqui. Então, nós não somos agente secreto do Evangelho. Nós sempre temos uma tabuleta bem grande, assim, ó, bem no nosso peito, assim, que as pessoas saibam que nós servimos a Jesus. Você não precisa escrever. A Bíblia diz que nós já somos uma carta aberta e lida por todos. Então, é isso que na hora que nós nos apresentamos diante de Deus, aí, Senhor, aqui é o Hélio, qual deles? Aquele que fica aqui na igreja orando ou aquele que anda para a rua aí fazendo as coisas erradas? Hein? Lembra da mulher de Jeroboão? Lembra disso? Que ela se disfarçou e para consultar o profeta? E antes dela entrar na casa, quando ela foi passando pela calçada da casa ali, chegando próximo da porta, o profeta falou assim, mulher de Jeroboão. E ela estava toda disfarçada, maquiagem, cabelo, roupa, tudo disfarçada, que ela não queria conhecer. Na hora, Deus revelou. Se é o Deus que revela, imagina o quanto que ele conhece. Se ele tem poder para revelar para outras pessoas o que você está fazendo, imagina ele te olhando diretamente. Então, nós precisamos aprender a viver. Irmãos, e é melhor viver com Deus. E não é difícil. É só a gente quebrar. Lembra do encontro pessoal com Cristo? É quebrar esse paradigma que o diabo coloca uma barreira. Não faz isso. Nossa, o que vão falar de você? O que vão dizer? E daí o que vão dizer? Jesus perguntou para os discípulos, que dizem ser o Filho do Homem? Aí ele falou, uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, falar o que os outros pensam é fácil, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Nenhum deles tinha que falar. Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou assim, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Mas não pense que você revelou isso aí, foi da sua cabeça, não, que você viu nem nada. Você só falou porque o Pai te revelou, senão você também não sabia. Então, nós precisamos entender e viver isso. Então, o Salmo 32, ele fala exatamente isso. O Senhor, ele apaga as minhas transgressões e encobre os meus pecados, ou cobre os meus pecados. No Salmo 38, versículo 1, quem achou pode ler, por favor. 38. Esse salmo é um lamento que se coloca os problemas de um homem diante de Deus. Ele está dizendo assim, eu pequei. Percebe que a confissão está sempre em primeiro lugar nesses salmos? Ele vai fazendo um lamento, por isso que é chamado de salmos penitentes. A penitência, ele vai dizer, ó Deus, é o seguinte, eu estou fazendo as coisas erradas. Eu estou com um problema.
Eu estou lamentando por isso. E ele conta para Deus todos os seus problemas. O resultado do seu próprio pecado. Ele fala assim, eu pequei, por causa disso que eu estou passando, é porque eu pequei. Tem gente que fala assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Você já se perguntou assim, é porque você pecou? Ou porque você está em pecado, ou vivendo em pecado? E o crente pode viver em pecado? 1 de João, capítulo 13, versículo 4. Alguém acha, por favor. Primeira epístola de João. Leia o versículo seguinte. Então, veja só, quando nós praticamos isso, nós pecamos, nós transgredimos. E nós precisamos entender, fazer o quê? Por que eu estou passando por isso? Você já viu, você já deu uma olhadinha se você não está vivendo em pecado? O que é viver em pecado? A Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus, está aí no mesmo capítulo da carta de João, nessa epístola, no mesmo capítulo, assim, aquele que é nascido de Deus não peca. Numa versão Almeida atualizada, diz assim, não vive na prática do pecado. Por quê? Porque nós podemos... O que nós falamos que pecado é o quê? Errar o alvo. 3:9. Pecado é errar o alvo. Agora, você não pode, você errou um alvo uma vez, errou duas, errou três, errou quatro, errou cinco, parou de ser pecado, virou iniquidade. Que agora é proposital. Leia, por favor, 3:9. Quem é nascido de Deus? Quer dizer, você não teve um novo nascimento? Você não nasceu agora da água e do Espírito? O Espírito Santo não habita em você? O Espírito é o Espírito da mentira? A Bíblia diz que ele é o Espírito do quê? O Espírito da verdade. E ele vos guiará em toda verdade. Então, se você está mentindo, não é o Espírito Santo. Ele não está aí. Tem um outro que está aí, que não é ele. Entendeu? Tem outro que está aí. E não é nem parente, nem amigo, nem nada, é inimigo. Então, toda vez que você mentir, você fala, ô diabo, obrigado, hein? O senhor está aqui dentro de mim. Satanás, olha que bacana, Satanás, você me fez mentir mais uma vez. Você que está me guiando. Então, a gente fala misericórdia, mas a gente tem que saber que não pode mentir. Senão, quando mentir, vai lembrar. Entendeu? Mentiu, a partir de hoje é essa, mentir. Diabão, obrigado aí, tal, que você me instruiu. Não é? Então, pense nisso. É muito sério. Então, por quê? Irmãos, a Bíblia assim, falar é a verdade uns com os outros. Por que a gente tem que mentir? Nós não precisamos disso. Crente não mente, irmãos. Acontece o que acontecer, mas se eu não falar assim, vai... crente não... é isso. Simplesmente é isso. Aí piorou, né? Porque para te mandar para o inferno, para você ir para o inferno. Deus sabe que eu estou mentindo, porque eu quero ir para o inferno. Por isso que ele já sabe. Por que eu vou mentir? E outra coisa, exatamente, mesma coisa. Né, a irmã Áurea deu o mesmo testemunho, disse que ela trabalhava lá e o patrão dela ligava para ele e falava assim, fala que eu não estou. Ele está aqui na minha frente falando para dizer que ele não está. Foi desse jeito. Né? Então, vocês imaginam essa situação. Então, irmãos, não precisa. Perdeu hora de trabalho. Não acontece com todos nós, já aconteceu talvez num caso desse, você perdeu a hora. Chega para o seu patrão e diga assim, o que aconteceu? Não, é que meu filho ficou doente, minha mulher não estava passando muito bem. Para quê? Fala, eu perdi hora. Entendeu? Ele falou, vou te demitir, o senhor está no seu direito, na sua razão. Mas eu perdi hora.
Então, o que acontece? Agora, se você perder hora todo dia, aí ele tem que mandar você embora mesmo, né? Sem direito a nada, porque daí já saiu do simples pecado e foi para uma transgressão pesada, para uma iniquidade forte. Então, veja só, Salmo 130, versículo 1. Aí ele vai falar agora da misericórdia de Deus. Veja que ele estava em algumas situações que ele confessava o seu pecado, que ele confessava a sua situação, até o ponto em que ele chega agora e confia em Deus. Aonde eu estava? Eu estava lá nas profundezas. Quer dizer, eu estava num lugar que eu não tinha mais luz, não tinha escuridão. Ou seja, eu jamais imaginava que alguém pudesse me socorrer. Então, lá das profundezas, eu clamei a Ti. Quantas vezes nós nos sentimos assim, irmãos? Quantas vezes nós nos sentimos nessa situação? Parece que a gente não tem luz, não tem força, não tem fôlego, não tem ambiente. E o diabo parece que coloca em nós, porque não é Deus. Já viu Deus colocar desânimo em alguém? É o Satanás. E aí, sabe quem que faz isso ainda? Quem que ajuda Satanás? Nós. Nós damos uma forcinha para ele ainda. Porque você expressa com a sua boca, eu estou muito mal. Eu disse para os irmãos, aqui a gente tem que acabar com essa linguagem de estou mal, estou passando mal, estou ruim, não. Eu estou vencendo, porque eu estou em peleja constante. Eu estou em luta constante. E eu estou vencendo porque o nosso general é Cristo. Ele não perdeu nenhuma batalha. Está difícil, irmão? Está difícil a luta. Mas Paulo diz assim, combati o mau combate. Combati o combate difícil. Combati o combate que eu não podia vencer. Foi isso que ele falou? Combati o bom combate. Então, nós temos que combater, é um combate, ele é bom, sabe por quê? Porque nós temos na nossa frente o capitão, o general, que nunca perdeu uma batalha. E nós combatemos contra quê? Contra o pecado, contra o vício, contra a corrupção, contra os problemas, nós combatemos. Irmão, eu já disse para os irmãos, cantiga de galinha de Angola aqui não pode ter. Né? Não pode ficar, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não, você fala assim, a palavra diz assim, quando você disser estou fraco, aí eu que estou forte. Aí eu estou forte. Então nós temos que mudar isso. Isso vai mudar a nossa vida, a nossa maneira de ser. A nossa maneira de agir é transformação de mente. Se não houver transformação de mente, não muda a sua condição, o seu estado. Tem pessoa que fala assim, irmão, está difícil. Né? Nós tínhamos um grupo de comissão de visitas e eu sempre orientava os irmãos. As pessoas iam visitar o doente, chegava lá, o irmão estava lá, o que o senhor teve, irmão? Eu tive um problema aqui de uma paralisia facial, estou assim meio com um problema para enxergar, né, a boca, para falar um pouquinho, falar, minha tia morreu desse jeito. Olha que ânimo para o doente. Tem pessoas que não têm isso, precisa mudar. Que ânimo você vai dar para o doente desse jeito? Então nós precisamos mudar isso. Mudar a nossa mente. Mudar a maneira de nós agirmos, de nós falarmos. Nós temos que pôr coisas boas na nossa mente. Levanta de manhã, irmãos, pelo amor de Deus. E não vá ver notícia. Leia a Bíblia, põe um louvor, cante, adore a Deus. Notícia vai te colocar para baixo já de manhã. Essas notícias não vão alterar a sua vida. Você tem algum repórter aqui? Não, então pronto. Então não tem que ficar vendo notícia. Né? Tem aqui algum coveiro que tem que ler lá aqueles, como é que fala? Mortuário lá, os obituário, né? Obituário. Eu chegava na casa do meu sogro e tinha esse negócio. Pegava o jornal da semana, a primeira coisa que eles iam ler é o obituário. Quem que morreu? Não, por quê? Porque eles conheciam muitas pessoas, né? E eles não podiam visitá-los, então eles iam lá. Fazia toda vez ler o obituário. Tem gente que aí, outros vão ler horóscopo. Pelo amor de Deus. Eu me lembro que um dia o pastor Salles, subindo aqui essa avenida Sacramento, que sai na Barão de Itapura, não é isso? E ali tinha o semáforo, fechava ali, subindo, e ele, na ocasião, o carro não tinha ar-condicionado, e quem viveu tempo sem carro, um carro sem ar-condicionado, lembra que a estratégia nossa era abrir o vidro e colocar o braço assim, não era? Na janela.
Quem fez isso já, né? Então, colocava ali. Aí ele estava com a mão ali, chegou uma cigana, né, e já veio e pegou na mão dele. Falou assim, posso tirar a sua sorte? Ele falou, Deus me livre, eu tenho tão pouco, a senhora já quer tirar o que eu tenho? Então, nós precisamos, irmãos, aprender a viver bem, mente sã, corpo saudável. Nós temos que colocar coisas boas no nosso corpo. Já perceberam quando você fala assim, estou com dor de cabeça, parece que a dor vai aumentando? E, de repente, você esquece e fala, poxa vida, porque você deixou de pronunciar, a palavra tem poder. Então, quando nós também confessamos os nossos pecados, a nossa palavra também tem poder diante de Deus. Então, confesse o seu pecado, sabe? Não é aquela história assim, irmão, alguém chegar para eu, confesse o seu pecado. Não, você já sabe, é você que tem que fazer isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem tem que fazer exame somos nós. Somos nós. Agora, muitas vezes, Deus usa alguém para nos repreender, a fim de que nós possamos não cair com o nosso pé. Mas nós estamos aqui, irmãos, lendo a palavra de Deus. Quem está falando isso não é a palavra de Deus? É ela que tem que convencer você. É o Espírito Santo que vai te convencer do pecado. É o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que faz. Se ele não fizer, é ledo engano alguém achar que vai fazer o outro fazer isso. Então, nós temos que fazer o quê? Bíblia, irmãos. Bíblia, orar é ótimo, mas ler a Bíblia é melhor ainda. Então, para nós encerrarmos, o Salmo 130, ele fala exatamente, né? O elemento, ele está ali numa penitência, Senhor, tem misericórdia, lá das profundezas eu te clamo. Fez exatamente como fez Jonas. Né? Porque Jonas diz que ele desobedeceu. Aí ele desceu para o cais. Do cais ele desceu para o navio. Do navio ele desceu para o porão. Do porão ele desceu para o mar. Do mar ele desceu para o vento da baleia. E lá do vento da baleia ele desceu às profundezas do inferno. Então ele desobedeceu. Então quem desobedece, desce. Então ele desobedeceu. Aí lá ele clamou ao Senhor. Né? E a baleia veio e colocou Jonas em terra. Lançou Jonas em terra. Não foi na praia de Nínive, porque Nínive não tem praia. Tá? Ele lançou ele em terra. Então, toma cuidado aí os nossos pregadores para não falar que lançou na praia de Nínive. Muito bem. O Salmo 143, versículo 1, encerramos aqui. Quem pode ler o primeiro verso? Este lamento do Salmo 143 é aquele lamento da angústia. Sabe quando está tudo bem na sua vida? Sua família está bem, seus negócios estão indo bem, a sua saúde está boa, o relacionamento está bom, mas dentro de você tem uma angústia muito grande. E você não sabe por que aquela angústia parece que vai te consumindo. Você não tem lugar para ficar, você não sabe com quem falar, aquela angústia é tão grande. E ele lamenta, e ele diz o quê? Olha a primeira frase. Salmo 143. Pode ler. 143, 1. Pode ler. Ele coloca assim, me escuta, Deus. Eu não quero livramento, eu estou angustiado. Eu estou mal. E não tem dia assim, irmãos? Que nós levantamos angustiado. Imagina Paulo, que todo dia ele saía, ele botava o pé para fora da porta e já levava uma bofeteada. Quem que era? O mensageiro de Satanás que ia para esbofetear. Pá! Todo dia. A semana inteira. O mês inteiro. O ano inteiro. Ele sendo esbofeteado. Por quem? Por um mensageiro de Satanás. Não tem pessoas que passam, às vezes, situações no trabalho, ou na família, ou com amigos, que você fala assim, se eu chegasse a encontrar, meu Deus, angústia. Mas ele diz assim, essa também o Senhor cuida. Muitas são, Senhor, as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
vamos encerrar aqui, e eu vou ler o Salmo 51, que nós vamos iniciar, então, na próxima terça-feira. E o Salmo 51, ele diz que ele inicia com uma frase muito interessante. Ele vai assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, na próxima semana, nós vamos estudar o Salmo 51.